Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. A paz do Senhor a todos. Carlos Salvo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu creio, em nome de Jesus, que vocês estejam bem. Glória a Deus. Para honra e para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, o Senhor me incomodou nessa tarde para trazer uma mensagem a vocês. Uma mensagem a todos nós. Glória a Deus. E essa mensagem, o Senhor colocou um título, me deu um título para essa mensagem. E o título dessa mensagem é O Ministério Aprovado por Deus. Bem, nós vamos entender qual é o objetivo de Deus através dessa mensagem. Olha só, baseado em Romanos, no seu capítulo 12, do seu versículo 6 ao 8, que nos diz assim, então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Por ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo? Contra Moisés. Meu irmão, minha irmã, olha só. Neste sagrado texto, eu aprendi, e creio que você também aprendeu. Nós aprendemos que não se deve reprovar, meu irmão, quem é aprovado por Deus. E que Ele é Deus. Ele tem um grau de intimidade e de relacionamento diferente com os seus servos. Foi o próprio Deus quem deu testemunho da fidelidade de Moisés. E mesmo os parentes mais chegados do homem de Deus devem respeitar a sua autoridade espiritual. Homens aprovados por Deus. Homens aprovados por Deus, meu irmão. É o próprio Deus quem faz a defesa de quem é aprovado por Ele. Deus defende Moisés perante os seus acusadores. Por quê? Porque o próprio Senhor conhecia muito bem a fidelidade de Moisés. A Bíblia, meu irmão, ela diz que o homem, ele deve se apresentar diante de Deus aprovado. Procura isso aí, isso. Procura-se apresentar-te aprovado diante de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Noé também foi aprovado por Deus no meio da sua geração. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz bem assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Meu irmão, minha irmã, Noé andava com Deus. Glória a Deus, aleluia. Noé andava com Deus. Ele era homem aprovado por Deus. E Jó, glória, Jó foi aprovado por Deus antes e depois de ser aprovado. Ele já era aprovado, meu irmão. Está lá em Jó, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Está lá em Jó 42, versículo 7, que diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que Jesus era varão aprovado por Deus. Está lá em Atos, no capítulo 2, versículo 22. Vai lá que tu vai ver, lá fala: Jesus era varão aprovado por Deus. Varões israelitas
Atendei a essas palavras. Atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio, meu irmão, dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Paulo afirma, meu irmão, que aqueles era obreiro aprovado por Deus em Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 10, que diz bem assim: saudai aqueles aprovados em Cristo. Glória a Deus. Paulo afirma. Então, meu irmão, o Cristo que vence a aprovação, ou melhor, o cristão que vence a aprovação, ele é aprovado. Olha, tem muitos aí que querem ser aprovados, mas só que querem ser aprovados na maciota. Falar o português claro, na maciota. Não quer passar pela prova, né? Meu irmão, quero te falar uma coisa: não existe aprovação sem prova. Passe pela prova e será um servo aprovado. Aleluia, glória a Deus. Olha, conheçamos algumas afirmações do apóstolo Paulo e também do Tiago, irmão do Senhor. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 14, versículo 18. Paulo afirma que aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelo homem. Que os aprovados devem ser reconhecidos. 1 Coríntios 11, 19 nos diz: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que diz assim: visto também, meu irmão, que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Paulo ainda declara que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 10. Vai lá e veja, é a Bíblia que fala, não é eu. Tiago afirma também, meu irmão, que o homem que suporta a aprovação é aprovado. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 12. Vai lá e veja, você vê que a Bíblia nos fala, meu irmão, que o homem aprovado, o homem que suporta a aprovação, ele é aprovado. Devemos nos esforçar, meu irmão, diariamente, para sermos aprovados diante de Deus e diante dos homens também, a fim, meu irmão, de que o adversário não tenha motivo para nos acusar. Então, meu irmão, busque a palavra de Deus, busque um ministério aprovado, a ser um ministério aprovado por Deus. Amém? Essa é a mensagem, meu irmão, que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde de hoje, para compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu amigo, com você, meu inimigo, com você, povo de Deus. Toma posse, receba, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Compartilha aí, tá bom? Manda aí no grupo do WhatsApp aí. Me sigam lá nas redes sociais. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.